Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, do dia 15 de junho de 2020. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente da pauta. Boa tarde a todos. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, parecer número 42/2020. Projeto de lei número 16/2020, Poder Legislativo, Márcio Antônio Nicknig, dispõe sobre regulamentar a instalação e o uso de extensão temporária do passeio público denominada Parklet. Parecer favorável. Requerimento número 142/2020. A vereadora vem, através desse requerer, as seguintes informações do setor epidemiológico e Secretaria de Saúde do município de Arapongas. O município tem notificação dos casos de profissionais da saúde que foram ou estão isolados, suspeita de Covid-19? Qual o número, profissão, instituição que presta serviço? O município tem notificação dos casos de profissionais de saúde que foram confirmados com Covid-19? Qual o número, profissão e instituição que presta serviço? Vem assinado, então, pela vereadora Angélica Ferreira. Requerimento número 143/2020. Vem solicitar que o requerimento número 142/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Vem assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Requerimento número 144/2020. Vem requerer ao Conselho Municipal de Saúde, aos cuidados de Antônio, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas, que diante da pandemia Covid-19, a população mundial se tem deparado com diversas dúvidas e incertezas, o que não é diferente no nosso município. E daí então vem algumas posições aqui, tendo como hospital referência Ompar, que está altamente preparada da ala específica e recebendo recursos a fim de se investir na prevenção e tratamento do Covid-19, qual o motivo de pacientes com sinais e sintomas continuam sendo encaminhados ao Hospital Santa Casa de Arapongas? E que pacientes contaminados continuam a dividir UTI com pacientes não contaminados? Não, desculpa. Pacientes contaminados continuam a dividir UTI com pacientes não contaminados, uma vez que o risco de contaminação está em grande proporção? Por o Hospital Santa Casa de Arapongas ser referência em maternidade e tem setor de imagem, tomografia, recurso extremamente necessário para o tratamento e acompanhamento de pacientes do Covid-19, totalmente fora do trajeto dos pacientes, tendo que o transporte para esse setor muitas vezes ter que passar por maternidade, entre outros, aumenta o risco de pacientes e profissionais? E segue mais algumas perguntas aqui no caso. Vem assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Requerimento número 145/2020 vem requerer que o 144/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos com dispensa de interstício. Vem assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Indicação número 218/2020, que o senhor prefeito do município entre em entendimento com a secretaria competente para que possam fazer a recuperação e melhoria nas praças do conjunto habitacional Ulisses Guimarães, em instalação de postes republicanos no entorno da mesma, e colocação de bancos para que os moradores possam fazer uso com confiança. Bem assinado pelo vereador Agnelso Galassi, onde ele traz aqui algumas fotos do local. Não havendo mais matérias sendo lidas no expediente, devolvo a palavra ao senhor presidente. Restando ainda 24 minutos do expediente, está livre a palavra aos representantes do Legislativo junto aos órgãos municipais, se assim o desejarem, por 5 minutos. Está livre a palavra. Palavra, vereador.
Senhor presidente, vereadoras e vereadores, na sessão anterior, quando nós aprovamos aquele requerimento em relação à empresa do estacionamento rotativo, havia um pedido no próprio requerimento de convocação do representante legal da empresa em questão. Peço só informações se foi feita essa convocação, porque ele vai ser feito amanhã. Tá ok. Então era isso, obrigado. Esgotado o período do expediente, passamos para o período da ordem do dia. Em primeira discussão e votação da iniciativa do Poder Legislativo, temos o seguinte projeto de lei. De iniciativa do vereador Márcio Antônio Nick, projeto de lei de número 16/2020, dispõe sobre regulamentar a instalação e uso da extensão temporária do passeio público denominada Parque. Está em primeira discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto do parque é um projeto que ele já tem acontecido em algumas cidades do Paraná, do Brasil e até fora, na Europa é uma realidade. E nada são mais do que extensões da calçada, onde ali não haverá custo nenhum para o município no feitio desse parque, uma vez que quem fica responsável são os próprios comerciantes da área. Então, eles funcionam dessa maneira aqui, ó. São prolongamentos aonde a pessoa poderá ocupar esse espaço, ela não precisa estar comprando ou absorvendo alguma coisa ali daquele comércio. Isso é à vontade, isso é público, qualquer pessoa pode se utilizar desses espaços. Em alguns existem até algumas tomadas onde a pessoa pode ali carregar o seu telefone, esse tipo de coisa. Então isso hoje é muito comum em algumas cidades já no Brasil e já com muito tempo na Europa. É algo que pode modificar um pouco o ambiente, que pode facilitar as pessoas que estão na rua, tem um local para bater um papo. Então, que fique bem claro, isso não traz custo para o município, é de responsabilidade total do comerciante. Existem regras para se poder fazer isso, as leis que será aprovada aqui. Então, estará tudo destrinchado como deve ser. E outra situação é que, se fazendo isso, ele é móvel, ele é simplesmente preso em determinados pontos. Se a prefeitura precisar uma hora daquele local, ele é removível, pode se passar para outro local e não tem problema nenhum. Então, é algo bastante eficiente e que tem trazido assim, bons resultados para aqueles que têm investido nesse setor. Era só isso, senhor presidente. Está em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação de iniciativa do Poder Legislativo, temos os seguintes requerimentos. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, requerimento de número 145/2020, solicita que o requerimento de número 144/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, requerimento de número 144/2020, requer informações do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, requerimento de número 143/2020, solicita que o requerimento de número 142/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos com dispensa de interstício. Está em única discussão.
Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, requerimento de número 142/2020, requer as seguintes informações do setor epidemiológico e Secretaria da Saúde do município de Arapongas. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Informo desde já que decido pelo indeferimento da questão de ordem levantada pelo vereador Fernando Henrique de Oliveira, em data de 1 de junho de 2020, tendo em vista o parecer exarado pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, cuja cópia foi devidamente entregue nos gabinetes dos nobres vereadores para devidas ciências. Informo ainda que os vereadores Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Fernando Henrique de Oliveira e Levi Aparecido Xavier estão impedidos de votar na presente matéria por serem parte interessada. Cumpre ressaltar que o direito à ampla defesa será resguardado aos nobres vereadores, garantindo-lhes o direito de discutir a matéria, se assim o desejarem, dentro do tempo regimental. Da iniciativa do vereador Levi Aparecido Xavier, requerimento de número 123/2020, requer que seja deliberado pelo plenário e seja declarada a suspensão dos vereadores Haroldo César Pagan, Fernando Henrique de Oliveira e Angélica Ferreira, para a discussão e votação da denúncia em face do vereador que subscreve. Está em única discussão. Fala, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores e a comunidade que nos assiste em suas casas. Me compete nesse momento fazer o uso do tempo que foi me concedido para sustentar as razões e os motivos qual o meu requerimento que impede, os excelentíssimos senhores vereadores Haroldo, Angélica e Fernando não votar no ato do recebimento e, se recebida, participar da formação da comissão processante, que foi requerida perante esta casa, e votar até o seu final. Pois estão legalmente proibidos disto, uma vez que são denunciantes da situação vista de forma míope e que está sendo amplamente discutida através da comissão especial inquérito formada nessa casa. Inicio dizendo, em minha simplicidade, não detenho o conhecimento técnico e jurídico que alguns dessa casa possuem. Por isso, às vezes posso realizar alguma confusão entre os termos eminentemente técnicos e da área, que em hipótese alguma retira a legitimidade do meu mandato. É muito menos fere a democracia, pois para chegar a essa casa de lei, assentar essa casa de lei, desde que a pessoa não seja analfabeta. Pois bem, realmente não tenho profundo conhecimento jurídico, mas o que importa eu eleguei. E todos entenderam perfeitamente. Foram totalmente deselegantes os comentários nas últimas sessões ordinárias sobre isso. Justamente quando o direito da sua finalidade é para diminuir desigualdade e não criá-la. Para encerrar esse assunto, duvido que alguém dessa casa joga ou sabe ensinar handebol melhor do que eu. Se um dia nós enfrentarmos dentro das 4 linhas, eu os respeitarei conforme o seu conhecimento e jamais irei passar a bola por debaixo da perna e muito menos fazer o gol de costa. Mas vamos lá, o que interessa. O Decreto-Lei 201 de 67 estabelece que o seu artigo 5º, inciso 1, em que o denunciante for vereador, ele ficará impedido de votar sobre a denúncia e integrar a eventual comissão processante formada. Senhoras e senhores vereadores, estamos diante de um evidente exercício de hermenêutica jurídica, primeiramente a ser exercida soberanamente por vossas excelências, por meio do voto. Nem o judiciário poderá intervir quanto isso, sob pena de ofensa postulante constitucional da triparticipação dos poderes. Pode vir ameaça o que for. Temos legitimidade e imunidade. Veja bem, o inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 211 de 67 fala somente em denúncia e não diz denúncia apresentada perante a Câmara. Aqui o nosso ponto.
A denúncia veio à tona através do programa do excelentíssimo senhor vereador no Facebook, no qual participaram os excelentíssima senhora vereadora Angélica, o excelentíssimo senhor vereador Fernando. Os três denunciaram em rede mundial a situação da Vossa Excelência, que a Vossa Excelência bem conhece, do famigerado caso da merenda. Somente para refrescar a memória, faça um resumo aqui dos pontos do programa sobre o que falaram. Consta no vídeo a parte da parte da merenda. E antes dela, bomba, roubo de merenda, suposto roubo de merenda. São fatos que vão para o Ministério Público, que espera que a polícia entenda que não está viajando na maionese, que chegou uma denúncia, que houve busca de informações, que não importa a conclusão do GAEC e outros, que a polícia tem informação. A vereadora Angélica antecipa o julgamento dizendo: é vergonhoso. Ocorre a acusação de autopromoção. Fernando diz que não é advogado que fez a denúncia. Ora, o programa foi no dia 8/5, a denúncia foi protocolada no dia 15. Fala-se que teria sido dado voz de prisão, auto de fazer um BO, que cometia um crime. Isso sem contar que não fala o meu nome, mas claramente individualizam e fala-se um vereador que é funcionário público, a funcionária da secretaria que tem parentesco com o vereador. Ora, nessa casa, o vereador que é funcionário público sou eu, concursado, e o vereador que tem parente na Secretaria de Educação, concursada, também sou eu. Portanto, está evidente a denúncia na forma da lei dispõe, ficando cabalmente caracterizado e provado quem são denunciantes. Por segundo, com os documentos que acompanham o meu requerimento, também está clara a ligação íntima da pessoa que assina o requerimento com os três excelentíssimos vereadores. Vossas Excelências podem me pedir para ver o requerimento também, da mesma maneira que, surpreendentemente, o meu nome aparece escrito errado com o Y no famigerado requerimento. Igualmente aparece com a ação que os três excelentíssimos vereadores propuseram contra o presidente dessa casa, referente à sessão extraordinária passada. O que me chamou a atenção e os que assina um dos excelentíssimos senhores vereadores, como advogado. Sugiro que seja o requerimento, peça a cópia inicial ao senhor presidente. Vossa Excelência ver o caso, acha que isso não é verdade. Isso só veio aumentar a minha certeza. Por essa razão, Excelências, eu peço a aprovação do requerimento, impedimento para votação e composição da comissão processante. Dos excelentíssimos vereadores Haroldo, Angélica, Fernando. Senhor presidente, muito obrigado. Continue a discussão. Sim. Se tem direito à palavra, não tem direito à palavra. Bom, senhor presidente, pois não? Muito bem. Bom, eu estou aqui com o procedimento do Juizado Especial Cível. Vejam só, para vocês que nos assistem aí através das redes sociais. Mais uma vez, estamos frente a uma decisão monocrática, tomada por alguns, mas a decisão é monocrática, exarada aí pelo presidente da Câmara, dando a possibilidade de defesa, então, ao vereador Levi, e, ao contrário, dizendo que vereador Haroldo, vereadora Angélica, vereador Fernando, estarão impedidos de votar no requerimento que votaremos logo após a discussão. Pasmem, senhores, aqui está uma decisão judicial de um juiz revestido da autoridade que lhe é cabida, aonde, em data passada, ele emite uma decisão dizendo assim, não vou falar todo o embasamento, até para não ser muito extenso, mas vou colocar aqui qual foi a resposta do juiz diante da possível não permissão de nós, vereadores, os três vereadores, de votar.
em sessões passadas, porque era a mesma discussão, o mesmo objeto, tudo. E aí o juiz deu o seu despacho dizendo assim: ante o exposto, presentes os requisitos no artigo 300 do CPC 2015, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o efeito de determinar que os requerentes, Haroldo, Angélica e Fernando, caso se mantenha a realização da sessão extraordinária, que era para ser uma sessão extraordinária, referida para esta data, possam dela participar com o direito a voto, sob pena de nulidade, eis que o procedimento de votação que os declara impedidos não observou o devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa. E aí nós ouvimos do presidente, então, a falácia que será garantido a ampla defesa e o contraditório para os vereadores impedidos. Ora, vamos ver bem o que está acontecendo. O mesmo requerimento era para ser votado em semanas passadas. Foi se postergando, tentando de todas as maneiras fazer com que os 3 vereadores não votassem, por questão óbvia, porque aí a base de sustentação do vereador que supostamente está envolvido na questão das merendas teria a maioria e essa comissão processante, então, não seria montada, não seria instalada. E aí acaba-se tudo por aqui. Ficamos tão simplesmente com a Comissão Especial de Investigação. Mas, me perdoem os juristas da Câmara, eu não estou desmerecendo quem fez esse parecer jurídico, mas o que me espanta é saber que nós estamos acima da justiça de fato. Um simples parecer jurídico, ele se torna mais operante, mais importante do que uma decisão judicial. Isso é que me espanta bastante. Então, para vocês que estão nos assistindo, que estão na dúvida, é isso. Teremos que votar, mais uma vez, um requerimento do senhor vereador Levi Aparecido Xavier, aonde torna, então, o vereador Fernando, o vereador Haroldo e a vereadora Angélica impedidos de votarem para uma possível abertura ou não de comissão processante nessa casa para averiguação. Como eu sempre digo, antes que coloquem palavras em nossas bocas, né, nós não estamos aqui condenando ninguém. Simplesmente queremos que se averigue a fundo o que está acontecendo. Se for para incriminá-lo ou se for para absolvê-lo, mas que se abra a comissão processante. Mas o que a gente está vendo é que não querem, né, baseado no que a gente está acabando de ouvir aqui, não querem que isso aconteça, infelizmente. Continua em discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. Antes de tecer as minhas considerações, eu gostaria até de pedir esclarecimentos ao nobre vereador Levi. Onde é que disso tudo que você leu aí, que entraria a minha suspeição ou impedimento? Só para eu entender qual é o ponto que eu vou precisar rebater, porque até agora eu não consegui entender. Se o senhor puder me dizer, nobre vereador Levi, em que momento eu me torno suspeito ou impedido, eu agradeceria para eu poder fazer até meus comentários aqui. Nobre vereador Fernando, no momento que você estava no programa e que você sabia que isso seria exalado lá, porque tinha áudio convidando o pessoal para assistir. Então eu sou considerado impedido e suspeito por estar presente no programa, é isso? O senhor estava presente e o senhor viu, e inclusive tinha um post falando que o senhor estava presente no programa e o áudio convidando o pessoal para estar lá, senhor Fernando.
Não, o fato de eu estar presente no programa é fato público, notório e incontroverso. De fato, eu estava lá. E o senhor participou da conversa lá, poderia, se o senhor achasse que não era, que não tinha nada a ver, o senhor podia falar, não vou participar desse assunto, eu não vou falar. Veja bem, de fato, porém, eu fui convidado do programa, eu fui um convidado do programa. E quando tratou do assunto relacionado à denúncia, que não foi só esse assunto que foi tratado nesse programa, foram vários assuntos. Mas quando tratou especificamente deste assunto, nobre vereador Levi, e o senhor, e eu tenho o programa na íntegra aqui, quando tratou do assunto relacionado à denúncia, eu disse de forma clara, em bom tom e expressa, que eu não teceria nenhum comentário sobre o assunto, não teceria nenhum pré-julgamento sobre o assunto, enquanto não houvesse a manifestação por parte do secretário de Educação, da gerente de merendas, da secretária de Assistência Social, que já estavam convocadas para a reunião da Câmara subsequente. Então, vejam bem, por qualquer lado que se analise a questão, eu estou sendo, na verdade, até acusado de ser o denunciante pelo próprio requerente, né? No caso Levi. Ele está me acusando de ser o denunciante pelo simples fato de eu estar presente num programa na web. Isso seria mais ou menos, se a gente fizer uma analogia, você ir num programa de TV e eles discutirem sobre um eventual caso de estupro. E aí, pelo simples fato de você estar presente, você ser o denunciante desse crime. De um crime desta gravidade. Olha a que ponto estamos chegando, tudo em prol do arquivamento de uma denúncia, que, aliás, sequer iniciou. Existe uma comissão especial de inquérito, existe os órgãos judiciais, Ministério Público. O que eu não concordo e não posso concordar e jamais haverei de concordar é impedir-me de votar. Aliás, senhor presidente, eu só não votarei após a deliberação do plenário, porque o requerimento é nesse sentido. Aí eu não voto. Mas não faz sentido, simplesmente, quando não nos convém, alegar a suspeição e impedimento. Alegar a suspeição e impedimento. Porque eu estava, de fato, no programa? Sim, estava. Está gravado. Agora analisem, senhores, vejam as falas lá. Aliás, senhor presidente, eu gostaria de pedir... Todos os vereadores aqui assistiram esse programa? O senhor não viu? Eu gostaria de pedir, então, senhor presidente, a suspensão da sessão, porque eu quero pôr o programa, a parte que eu me manifesto, para os senhores verem se eu estou mentindo ou não. Vamos ver quem é que é o denunciante aqui, se eu fui algum denunciante do vereador Levi. Está aqui na minha mão. Eu gostaria, porque senão fica só a minha palavra. E eu estou afirmando categoricamente que não falei um A em relação ao fato em questão. Eu disse sim sobre o decreto de calamidade pública, eu disse sim sobre o coronavírus, teve mais assuntos lá, né, Haroldo? Sanepar, isso eu comentei. Agora, especificamente sobre o vereador ou sobre a denúncia em questão, eu simplesmente disse, resguardo-me ao direito de comentar quando tiver as informações concretas. Então, caso persista ainda no plenário aos demais vereadores alguma dúvida no que tange à minha suspeição e ao meu impedimento, eu faço esse requerimento para que eu possa mostrar em vídeo, em áudio, qual foi a minha fala no programa em relação ao caso em questão. Porque, olha, dizer que simplesmente pelo fato de eu ser o advogado que entrou com a ação contra o presidente da casa para nos garantir esse direito de falar aqui hoje, exclusivamente para isso. Sim, é fato. Fui eu advogado. Agora, contra o denunciado em questão, não. Posso? Claro. E o engraçado é que o mesmo erro, o meu nome está na comissão processante, com o mesmo erro do que está o que vocês entraram como presidente, nobre Fernando. Você acha engraçado, eu não acho engraçado, eu não tenho obrigação de saber escrever seu nome, nem o denunciante, nem ninguém. Aliás,
Eu não sei se seu nome é com I ou com Y. Para mim é irrelevante isso. O fato é que eu não sou o denunciante. Tá? Eu sei que Fernando termina com O. Agora, Levi pode terminar com I ou com Y. Né? Eu ainda estou com a palavra, né, senhor presidente? Minuto, Rubens. Tá ok. Mas pode falar, né, vereador? Eu lhe concedo a palavra. Não, pode continuar. Pode continuar, senhor. Tá, se o novo vereador Rubão quiser usar da palavra, não tem problema. Tá. É só isso que eu quero dizer, porque, independente de qualquer pré-julgamento, independentemente de acharem ou não engraçado as coincidências, o fato é que, objetivamente, eu não estou impedido ou suspeito de votar. E caso os senhores entendam ou tenham dúvidas em relação a isso, eu peço encarecidamente que coloquem o vídeo, que coloquem a minha participação no programa em questão e analisem objetivamente se eu disse, de fato, alguma coisa em relação à denúncia que se apura. Muito obrigado. Vereador Fernando, seu pedido está indeferido, tá? Continua em discussão. Vereador, está com a palavra. Cumprimento os vereadores presentes, o presidente da casa, os vereadores presentes, a plateia, todos aqueles que nos acompanham através das mídias. Eu gostaria de fazer a seguinte colocação. O vereador Levi pede o afastamento de 3 vereadores para não votarem contra a investigação. E ele alega isso porque, segundo ele, o denunciante se embasou em relatos de um programa de televisão. Vereador Levi, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor quiser e puder me responder. O senhor também, naquela semana, esteve num programa de televisão. O senhor lembra a data que foi? Qual data foi? Foi logo seguinte, no sábado. Tá. No sábado, foi na sexta o programa Tá. do Novo Vereador, o domingo foi no sábado. Tá. Então, tá bom. Nós tivemos num programa de televisão na sexta-feira, o senhor esteve, juntamente com o prefeito, num programa de televisão no sábado, trataram do mesmo assunto também? Sim ou não? Fui me defender. Sim, perfeito, era isso. Então, a denúncia, ela foi em que data? Foi antes a sua participação no programa de TV ou depois? Hã? Não, eu só estou te fazendo uma pergunta porque o senhor pede uma maneira de anular o nosso direito a voto, então, para isso, a gente tem que montar um quebra-cabeça, de onde, né, se baseia. Mas, o senhor tem a data daquele programa de quinta-feira, senhor Haroldo? De sexta, em que eu e o doutor Fernando fomos seu convidado? 8 de maio. No sábado seguinte, dia 9 de maio, o vereador falava sobre o suposto acusação. Então, ele afirmar que foi através do programa do dia 7, do dia 8, só se ele chamar aqui o denunciante, para dizer se ele embasou as denúncias dele no programa do dia 8 ou no dia 9. Porque eu mesmo também esteve num programa de televisão falando sobre o caso. Então, nós temos aqui um regimento interno, nós temos conhecimento de outras câmeras, eu quero desacreditar que nessa acontece isso, imagina, né? Uma doutora formada, concursada, ela não vai assinar um parecer só porque o presidente pediu. Isso é crime. Nós sabemos da contratação do recente advogado, que ganha
10 mil ou alguma coisa aqui que está para orientar. Já deveria estar antes aqui, doutor. Mas, o que nos arremetem é ver que não tem embasamento referente a isso. O artigo que nós temos dentro do regimento interno, o artigo 83, ele nos traz o seguinte, de que nada que não comprove ligação pessoal nos proíbe. E assim como o nobre vereador narrou de uma forma bastante explícita aqui os direitos dele, em cima do próprio discurso dele, eu asseguro o meu e dos outros vereadores. O direito de voto de um vereador é legítimo. Assim como o dele, que ele está preservando, os demais têm. E não é só o regimento interno dessa casa que diz. Nós temos aqui uma determinação judicial expedida pelo juiz, doutor José Foglia Júnior, juiz de direito. E esse disse assim, que nós, enquanto vereadores, e em cima desses argumentos apresentados, não estamos e nem somos impedidos. Então, eu asseguro mais uma vez que não tem fundamentação para isso. Se desejássemos e se tivéssemos interesse, há 2 sessões atrás, teríamos feito. Mas, diferente do lado de lá, nós não temos aqui sede de justiça nenhuma. Ou de injustiça. Levantamos questão de ordem, demos direito de ampla defesa e de ter um plenário completo, exatamente por desejar único e exclusivamente o que é de direito. Aí eu fico pensando se dá empate. Como é que o presidente vai desempatar? Se ele não tem conhecimento do programa citado como argumento para nos impedir de votar. Como será o posicionamento do presidente diante desta realidade? O mesmo acabou de afirmar que não tem conhecimento. E aí, se der empate, como vai ser? Nós vemos aqui a movimentação, a articulação, salários bem pagos para cometer injustiça. Mas eu vou dizer para vocês, aí de casa, não vou sapatear, não vou gritar, vou única e exclusivamente me ater aos vereadores que têm direito à palavra plenária, os demais não, né, senhor presidente? Então, pede para eles ir conversar lá, fora do plenário, fazendo um favor para nós. Eu tenho respeito, quem não tem é a senhora, tá? Eu gostaria que constasse em ata a falta de respeito da diretora da casa, referindo a aqui os vereadores presentes nesta casa. Mais uma vez, me atendo a esta situação, eu gostaria, única e exclusivamente, de assegurar aqui o que é direito do vereador. Independente se é a vereadora Angélica, se é o vereador Antônio, se é o vereador Tico, se é a vereadora Cleide, se é o vereador Agnelso, todos nós temos direito ao voto. E eu não vou entrar no mérito de não quererem nos deixar votar, se é por isso ou por aquilo. Eu vou unicamente dizer, o regimento da casa, a justiça nos assegura esse direito. E nós iremos lutar por ele aonde quer que tenhamos que ir. Tá? E digo mais,
né, que outros processos de comissões já foram montados nessa casa. E não foi com nenhum impedimento, assim, foi tão facilitado, foi algo tão facilitado de todas as maneiras, que nos arremete a refletir qual é o impedimento agora. O que leva os mesmos a tentarem barrar uma única e exclusiva investigação. No demais, eu agradeço a todos a oportunidade e sempre à disposição da população araponguense. Continue a discussão. Está em única votação. Conta aí para nós. Seis? 6-3. Aprovado, né? Por 6-3, né? 6-3? Aprovado por 6-3. Ah, sim, reprovado por 6-3. Aprovado por 6-3. Requerimento aprovado por 6-3. 6-4? Aprovado, né? Nós votamos no requerimento, nós não votamos no requerimento, não teve impedimento para votar a matéria. É mais uma arbitrariedade. Esse fora disse. Vai ser menos, né? Vocês já entenderam aqui? Esgotada as matérias da ordem do dia, passamos para o período das explicações pessoais. Vocês não votaram, como você vai ter justificativo de voto, vereador? Não. Continua a matéria. Eles não votaram. Primeiro orador, vereador Miguel Messias. Só com a palavra, vereador. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Quero só relatar, senhor presidente, da importância que já está aí, convocar toda a população araponguense, relatado a questão da campanha do Agasalho 2020, e onde as empresas que queiram participar também, juntamente a Secretaria de Assistência Social, está realizando a 4ª edição desta campanha do Agasalho 2020, Cabide não sofre, não sente frio. E com incentivo aí para as doações de agasalhos, roupas, cobertores, bem também em bom estado de uso, na verdade, que serão doados às famílias que precisam, que necessitam em nosso município. Para que a campanha desse andamento, já estão disponíveis aí, sendo distribuídas as caixas já nas unidades básicas do município, também no Paço Municipal, já para as arrecadações. Também aí, já no decorrer das próximas semanas, desta que já estamos, e da anterior já, as caixas estão sendo entregues também no Centro de Convivência dos Idosos, através do PROCON, na sede da Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros também do município de Arapongas, estabelecimentos comerciais e industriais e para qualquer comércio, senhor presidente, que queiram participar e aderir a esta campanha, pode procurar pessoalmente ali a assistente social, através da secretária Nina, que possa pegar a sua caixa e levar a sua empresa e arrecadar os agasalhos para que possa somar, nesse momento importante, também a campanha do agasalho em nossa cidade. Quero relatar também que, nos nossos compromissos dia a dia, nas andanças, tive na sexta-feira, mais uma vez, ali no Centro de Esportes e Lazer do Interlagos, esta obra que está praticamente entrando em fase final, a construção deste centro de lazer para comodidade, praticidade e estar disponível à população mais específica, a região do Interlagos, Araucária, Petrópolis, Corina e assim por diante, já com mais de 88% da sua fase concluída,
segundo os dados da Secretaria também Municipal de Obras do nosso município, né? Já está na fase final. Esta obra, esse centro de esportes, lazer, popularmente será chamado aí por muitos, lógico, como Meu Campão. A gente obteve junto com o deputado federal Sérgio Souza uma emenda em 2017 ainda, né, no final do ano, quando ele esteve aqui entregando alguns veículos para com o município, através de outras emendas, que nós tínhamos pleiteado junto ao seu gabinete, e aí nos concedeu esta emenda. Semelhante, já falei, essa casa, em questão do deputado Raul, uma outra emenda, juntamente com o vereador Fernando e a vereadora Cleide, junto uma obra que é meio que semelhante, esse também, a emenda totaliza no valor de R$980 mil, e a complementação do município, né? A contrapartida do município, o valor da obra estimado em termos de R$1.385.000, 149. Essa emenda aí, como já disse, o deputado federal Sérgio Souza, vindo para com o município de Arapongas, e essa obra que a gente tem acompanhado, e outros vereadores têm passado por lá também, é importante acompanhar e ver aí o procedimento da mesma, mas, acima de tudo, da importância desta para com aquela região que ganha lá já um espaço praticamente esportivo, cultural, com um parquinho, com academia ATI, que estará disponível para aquela região de suma importância para o município de Arapongas. Acompanhando também, tivemos poucos dias, e vendo aí também o acompanhamento do prefeito Sérgio Onofre, a obra que está em pleno andamento também na Feira da Lua, de importância e expectativa da população aí, dos feirantes, e esta da parte gastronômica do município de Arapongas, e atividades culturais, que é a obra da Feira da Lua. E o prefeito, acompanhado do secretário Jason Cortes, secretário de Cultura, também esteve por lá a semana passada, e essa obra também já está com um fator de 80% da construção já concluída, né? Sendo etapas que estão sendo executadas, partes de pinturas, pavimentação externa, instalações de rede de combate a incêndio, meia quadra, né, de basquete, instalações do parquinho infantil. E a próxima etapa consiste em pavimentação da área externa, serviços finais desta obra, ali da Feira da Lua, um investimento de R$2.296.000, este também para estar em breve disponível à população de Arapongas, né? Então, acompanhando esses trabalhos e outros que estão sendo desenvolvidos e obras sendo já disponível à população. Só quero relatar também, em questão de obra que já foi entregue, da Praça Mauá, questionado e cobrado por alguns munícipes, e faz parte, logicamente, a gente até agradece esses questionamentos, mas cabe a nós também salientarmos e explicarmos a relação, o porquê que a Praça Mauá foi recém-inaugurada, mas muitas pessoas questionam, o parquinho infantil está fechado, o balanço não está lá, algumas gangorras foram tiradas, é devido ao controle da questão da pandemia do coronavírus, não é diferente em outras cidades, e ainda vem se resguardando através da Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança também, para que possa evitar aglomerações. E nós pedimos aí o entendimento dos pais, dos familiares, né, para que possam um pouquinho mais de paciência, que juntos nós venceremos esta batalha junto ao combate ao coronavírus. Então, não só na questão de lá, mas em outros pontos específicos também de atividades culturais, de atividades de recreação, brinquedos para as crianças, são colocadas as faixas enzebradas, que são popularmente ditas, e a gente pede a colaboração também dos munícipes, dos populares, que muitas vezes vão lá e tiram essas faixas, acabam arrancando a mesma, rasgando ali. É um simples plástico que está ali, mas ela tem um fator fundamental, que é o resguardo daquele local. Então, nós pedimos também à população para que possa ajudar a preservar, e juntos para que nós possamos combater
a questão do coronavírus. Relacionado ao coronavírus, para finalizar aqui, os casos confirmados ainda no município são 105, casos curados do último boletim 80, isolamentos 109 pessoas em isolamentos, né, e sob observação, através da Secretaria, e lamentavelmente, em Arapongas temos 3 baixas, 3 pessoas, 3 óbitos, na verdade, né? E conclamo a todos os araponguenses da importância, né, que nós possamos fazer a nossa parte. Aglomerações, evitar, o uso de máscara é essencial, é de suma importância hoje para cada qual, todos nós temos obrigação de usar para que assim possa ir eliminando. Esperamos que isso possa acabar o mais rápido possível e possamos voltar à vida normal, nas atividades normais. A Secretaria de Saúde tem feito a sua parte, tem colocado o seu efetivo às ruas, em forma de orientação, juntamente com a Secretaria de Segurança, e é importante, acima de tudo, que cada araponguense, cada munícipe, faça, com certeza, o seu dever de casa, faça a sua parte. Do mais, muito obrigado, senhor presidente. Segundo orador, vereador Pastor do Mercado. Terceiro orador, vereador Raivaldo Ministro. Quarto orador, vereador Rubão. Quinto orador, vereador Adalto Fornazieri. Sexto orador, vereador Tico do Bar. Sétimo orador, vereador Agnelson Galassi. Oitavo orador, vereadora Angélica Enfermeira. Palavra, vereadora. Mais uma vez, cumprimento o presidente desta Casa. A todos aqueles que nos acompanham através das mídias. Gostaria de que contasse, dentro da pauta da sessão de hoje, que foi votado, e a votação foi 6 votos a 7, não contabilizando voto de 4 vereadores, segundo o presidente da Câmara. No processo de comissão investigatória da denúncia de merenda, de desvio de merenda que essa casa recebeu contra o vereador Levi. Só gostaria que contasse nos anais e na pauta, para que a gente pudesse depois ter acesso a isso. Quero dizer e agradecer a todos por ter aprovado os requerimentos relacionados ao momento da pandemia que nós estamos vivenciando. Nós temos aí, num primeiro requerimento, a solicitação ao setor de epidemiologia e também Secretaria de Saúde, referente ao número de profissionais de saúde do município de Arapongas que se encontra em isolamento ou ainda se existe casos confirmados. Nas últimas semanas, nós tivemos aí a testagem desses profissionais em diversos setores de saúde públicos, Santa Casa, Umpar, Secretaria Municipal de Saúde, e de lá para cá nós não obtivemos todos os resultados de todas as instituições, e muitos são os profissionais que nos têm procurado, porque dado o profissional trabalhava ao lado dele está afastado, ou ainda há especulações de que profissionais de uma determinada instituição estariam aí apresentando casos positivos. O intuito disso é trabalhar o direito da população, mas também dos profissionais de saúde, assegurando a notificação obrigatória de casos e também se trabalhar em cima desses dados com a questão da prevenção na área de saúde, entre esses profissionais também, porque nós estamos aí, acredito que, vivenciando o início do pico, né? E que o próximo mês, provavelmente os próximos 30 dias, sejam dias bastante tensos relacionados à questão de transmissibilidade do Covid. Num segundo requerimento,
nós pedimos ao Conselho Municipal de Saúde algumas respostas. A pandemia por si só, ela tem gerado diversas dúvidas, inseguranças, diversas situações relacionadas à questão de prevenção, tratamento, promoção à saúde. E, dentre elas, diversas são as pessoas que têm me buscado interpelando a respeito. Angélica, a referência em atendimento Covid é o AMPAR. O AMPAR, nós anunciamos aqui que através, de toda uma articulação, junto ao deputado federal Toninho Vusch e também ao governador do Estado e a Secretaria de Saúde do Estado, tivemos aí a liberação de 2 milhões para o enfrentamento ao tratamento. Tivemos aqui o anúncio também de que os profissionais tiveram aí aumento da sua insalubridade por estarem em um ambiente totalmente com risco de contaminação muito grande. Mas, de 3 óbitos que nós temos no município de Arapongas, infelizmente, me solidarizo a essas famílias enlutadas, 2 desses óbitos aconteceram na Santa Casa de Arapongas. E aí muitas pessoas me perguntam, Angélica, esses pacientes não deveriam estar na AMPAR? Pacientes que estão com sinais e sintomas gripais ou ainda de Covid, deveriam ser conduzidos direto ao AMPAR? Como que se dá o direito de escolha do cidadão, se ele quiser ficar internado na Santa Casa ou no AMPAR? Então, eu prefiro buscar essa resposta através do órgão responsável, aonde tem representantes de ambas instituições, representantes da comunidade e também representantes da Secretaria Municipal de Saúde, que acaba tendo o controle disso tudo. Antes de qualquer acusação leviana, antes de qualquer situação, eu só quero trazer transparência. Então, nós pedimos ao Conselho Municipal de Saúde que traga para nós qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde, qual é a orientação do Ministério da Saúde, qual é a orientação da Secretaria de Estado de Saúde, qual é a orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que muitos se preocupam porque, além de que o AMPAR tem uma ala toda preparada, a Santa Casa tem uma única UTI, e acaso esses pacientes precisarem partilhar leitos, tem que se dividir com pacientes não contaminados, lembrando que não estamos estigmatizando pacientes, apenas preservando tanto o direito dele de ser assistido na melhor qualidade, quanto dos demais pacientes de ter uma menor redução no risco de transmissibilidade. Muitos ainda me interpelam dizendo, vereadora Angélica, a Santa Casa é maternidade, nós temos berçário ali, isso não traria um maior risco, porque nós temos crianças, bebês sem imunidade nenhuma. E os profissionais da Santa Casa estão recebendo o piso de 40%, piso máximo de insalubridade, para estar lidando diretamente com risco de transmissibilidade tão alto? Então, essas são algumas das indagações e reflexões desta realidade. Porque a verdadeira preocupação do araponguense é a pandemia. A verdadeira preocupação do araponguense, do paranaense, do brasileiro, está, nesse momento, voltado, infelizmente ou felizmente, não para a merenda, não para a obra ou para a praça, mas para a questão vida e morte, processo de adoecimento. E se nós não tivermos ações extremamente pensadas, planejadas, nós teremos um trágico número. E desde já, de antemão, anunciamos. E não queremos que aconteça em Arapongas. Curitiba hoje precisou retroceder em medidas de isolamento. Londrina também, Maringá também, e nós não queremos que isso aconteça em Arapongas. Ainda dentro da área da saúde, hoje,
é o dia de prevenção à violência do idoso, vereadora Cleide. Então, nós queremos exatamente chamar a atenção de que, nesse período de isolamento, a violência doméstica tem crescido muito e que muitos idosos podem estar sendo vítima de algum tipo de violência. E nós, como cidadão, temos por obrigação de ir em contra ao anseio dessas pessoas, denunciar e levar para eles um alívio neste momento tão complexo, nesse momento de tanto peso, neste momento que toda a sociedade e o mundo vive, essas interpelações de Deus e do universo a nós, para que possamos refletir em ações concretas e ações dignas para ir de encontro ao enfrentamento à saúde da população. No demais, eu agradeço a todos, desejo uma ótima semana e uma muito boa tarde. Minuto, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Em esclarecimento quanto à contratação do assessor jurídico que foi levantada pelos vereadores, vou ler a parte final do acordo do desembargador Nilson Mizuta. Acordo parte final. Do exposto voto para dar provimento ao agravo de instrumento interposto para revogar a decisão que determinou a exoneração do assessor jurídico da presidência, Alexandre Giuliani, possibilitando sua nomeação ao cargo. Ante o exposto, acordo dos desembargadores da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos. Então, gente, ninguém está fazendo nada irregular, não tenho certeza que isso aqui custou muito caro para o senhor. Acho que foi 2 ou 3 denúncias anônimas, que o senhor teve que pagar do seu bolso, advogado, para fazer a sua defesa, ficou com bens indisponível. Então, acho que está aqui, ó, se alguém quiser cópia do documento, vou deixar na secretaria, fiquem à vontade para pegar lá, tá? Minuto da liderança, senhor presidente. Minuto, vereador. Muito obrigado. Diante ao exposto, ninguém questionou ilegalidade. O que nós não podemos é utilizar advogados da Câmara para advogar em causa própria. No demais, está tudo certo. De antemão, eu já disse, já era tido para esse assessor estar aqui há tempos. Que aí, muito sem capacitação, não estaria aqui bisbilhotando e atrapalhando o trabalho da casa. A única coisa que nós queremos é exatamente isso, estar dentro da legalidade. Nada pessoal contra o senhor, doutor, muito pelo contrário. Te admiro como homem, como pessoa e como profissional. Tá? É só uma exposição a nível democrático. Muito obrigado. Nono orador, vereador Toninho da Saúde. Fala, vereador. Boa tarde a todos. Eu queria aqui, fazer um agradecimento a esses profissionais da saúde que está de frente com essa pandemia, aos os técnicos, os médicos, os enfermeiras, os técnicos, auxiliares de enfermagem, que está de frente com esse problema, encarando isso. O pessoal da Secretaria de Saúde também, que estão fazendo carreatas, orientações, agradecer esse trabalho. O secretário de Saúde também, que está envolvido com isso, está fazendo todo essas carreatas. E agradecer o pessoal da Santa Casa também, que está de frente com isso, da Ompar. Então, são os profissionais que merecem o nosso respeito, sim, merece ser mais valorizado. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a eles, que estão enfrentando isso cara a cara, todo dia, todo momento, E também quero aqui, foi dito aqui sobre as obras que estão sendo quase término, senhor presidente? E também quero falar das que já terminaram, Assim, não vou aqui citar o nome das que terminaram, mas foram muitas, Então, um sinal que o nosso prefeito, o vice, está trabalhando bastante, sim.
Só tenho aqui que, cada vez que me levantar dessa cadeira, parabenizar o nosso prefeito Sérgio Onofre e o nosso vice Jair Milani, pelo trabalho, pelo caráter, né, que eles têm e pela responsabilidade de comandar uma população como estão comandando, com respeito, com sabedoria e com dignidade. Então, quero aqui parabenizar, sim, está sendo até taxativo eu falar isso toda a sessão, mas é o que eu vejo e o que eu acho que eles merecem é um parabéns, sim, pelo trabalho, que a cidade nunca foi organizada igual está. Nenhum prefeito correu atrás de verba lá fora, igual o nosso está correndo, para melhorias da cidade. Só não enxerga quem não quer mesmo. Então tá aí. Sérgio está de parabéns, Jair está de parabéns. É o que eu ouço na cidade, em todos os bairros que eu vou. Então aqui, meus parabéns mais uma vez. E o mais importante, um trabalho com honestidade. Isso que é de grande valia. No mais, muito obrigado, senhor presidente. 10º orador, vereador Haroldo Pagan. 11ª oradora, vereadora Cleide Bisca. Fala lá, vereador. Cumprimento o senhor presidente desta casa, cumprimento os senhores vereadores, todos os presentes e a todos que nos assistem através dos meios sociais. Mais uma vez, estamos em uma sessão ordinária, onde a gente não quer falar mais, mas é impossível não falar. Os descalabros acontecem todos os dias. 2 pesos com 2 medidas, todas as sessões nós podemos ver. E não quero me estender muito, vou ser breve, mas quero enfatizar aqui a estranheza que a gente sente ao ver tudo isso que nós vemos acontecer nesta Câmara. Com relação a esse requerimento, que hoje nem sequer foi votado, né? Acontecem umas coisas que a gente não consegue nem entender o que é que está acontecendo, tem que ser meio que vidente para entender o que está acontecendo muitas vezes, né? Mas com relação a este requerimento, onde vereadores se tornam, né, os tentam deixar impedidos de exercer a sua função, eu, como parte dessa bancada, não posso ficar quieta sem dizer a minha indignação. É um requerimento que nem sequer é votado ao certo, uma comissão investigativa montada a pedido do referido vereador Levi, não sei se com I ou com Y, ele mesmo diz que solicitou a abertura dessa comissão investigativa. E um pouco mais à frente, a gente vê o próprio vereador, com I ou com Y, tentando a todo custo evitar que chegue até esta casa a comissão processante. Ora, é muito difícil entender uma pessoa que diz: quero ser investigado pela Comissão Especial de Investigação, pelos meus amiguinhos. Mas quando a comissão processante, essa tem que ser sorteada dentro do plenário da Câmara, por isso eu peço a palavra, pedi a palavra e vou falar do assunto, aí o próprio que se diz que quer ser investigado, a todo custo, ele não quer. Então, gente, eu quero deixar isso claro à população de Arapongas. Muitos estão nos assistindo. E muitas vezes nós somos questionados o que é que está acontecendo. Então, me faço uso dessa palavra nesse momento para esclarecer a população. Nós, vereadores, confesso que muitas vezes nem nós entendemos o que está acontecendo aqui dentro. Porque realmente são 2 pesos e 2 medidas. Novamente vou dizer que há tempos atrás tivemos aqui uma denúncia também, onde os vereadores que eram denunciados, eles mesmos ficaram no plenário, não convocaram os suplentes, e eles mesmos
rejeitaram uma denúncia contra eles. Isso não pode ficar no esquecimento, gente. Nós não podemos, porque, infelizmente, a todo momento vem alguma coisa tentando desviar o foco, mas, na verdade, é isso que nós vemos aqui dentro desta Casa de Leis. Uma indignação muito grande. Muito grande. Fico muito triste de ver a lei não sendo seguida. Um regimento que, por vezes, dependendo do que ele funciona, de outras vezes não. Para complementar, eu quero mostrar aqui, eu fiz uma solicitação à Câmara de Vereadores, protocolei ela no dia 21 de maio, solicitando as cópias das atas que ainda não foram aprovadas no plenário até a data do dia 18 de maio. E hoje já é dia 15, e as atas ainda não estão aqui comigo. E o regimento diz que na semana subsequente à sessão eu tenho o direito de tê-la em minha mão. Eu só queria dizer e deixar mais uma interrogação. Será que até para ter as atas em mãos, para que eu possa olhá-las, não a toque de caixa, como quando elas vêm para votar, terei que judicializá-las, vereador? Doutor Fernando de Oliveira. Mais uma vez, gente, o sentimento é esse. É de indignação, é de 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente, eu não tenho nada pessoal contra o nosso presidente da casa, mas eu quero dizer que eu esperava muito mais dele, porque a função dele aqui é fazer a lei valer. E, infelizmente, essa parte, senhor vereador, com todo o respeito que eu tenho à tua pessoa, eu sinto que está muito a desejar. Muito obrigada, que tenhamos uma semana bastante abençoada, que voltemos para os nossos lares e nunca percamos a esperança na justiça, naquele Deus maior, porque aquela eu tenho certeza que aquela será sempre muito bem feita. Muito obrigada. 12º orador, vereador Fernando de Oliveira. Fala, vereador. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, não posso deixar de mencionar a forma como foi conduzida, mais uma vez, a votação deste requerimento. Na verdade, foi feita aqui uma verdadeira salada teorética. Olha só, senhor presidente, o requerimento do vereador Levi era para que este vereador, o vereador Haroldo e a vereadora Angélica não pudessem votar, né, estou com ele aqui na mão, não pudessem votar no recebimento, né, da denúncia da comissão processante, né, este era o requerimento. Por estarem, no entendimento do vereador Levi, suspeitos, ou por serem suspeitos ou impedidos. Agora, o que aconteceu aqui hoje, sinceramente, até agora eu não entendi. Eu até estava ouvindo aqui o vídeo, falei, peraí, acho que eu estou ficando, não estou entendendo. Por quê? O requerimento, somente após a aprovação deste requerimento é que nós não poderíamos votar. Eu ainda falei isso antes. Vocês têm que aprovar o requerimento. Se aprovar o requerimento, que certamente os senhores fariam, por terem a maioria, aí sim nós não votaríamos. Mas não. O requerimento dele já foi tido como absoluto e o nosso voto sequer foi computado. Foi isso que eu vi que aconteceu aqui. Seria mais ou menos assim, Cleide. Eu faço um requerimento que não pode votar ninguém da base do prefeito, né, que é a maioria.
E aí, no meu requerimento, como eu quero que ninguém vote, ninguém vota. Não delibera, só ninguém vota. Ah, por quê? Porque eu quero, Então, é nessas horas que a gente fica extremamente preocupado com a inobservância da legalidade. Seria cômico até se não fosse trágico. Mas é assim, ó. Pastor, você está impedido. Eu falei que você está impedido. Toninho, você está impedido. E, ó, só que é o seguinte, eu já falei, já está impedido, tá bom? Não vai votar ninguém. E o plenário não delibera. Foi o que aconteceu. E eu não vou... Até hoje eu estou bastante calmo, inclusive. Mas é um descalabro. Tem bastante gente usando essa palavra. Antes só eu usava, hein? Um descalabro, uma pantomima, uma patuscada. É tudo. Junta tudo num bolo só. Aí nos resta o quê? Bom, amanhã a gente pode entrar na justiça e anular isso. Sim. Mas aí a gente posterga isso para mais um mês, 2 meses, né? Então, vou ser bem sincero com os senhores, não vou judicializar essa questão. Eu já externei aqui meu posicionamento em relação a esta arbitrariedade cometida hoje. Se os senhores entendem que estão fazendo da forma correta, sigam assim. Deixa para o juiz, para o Ministério Público analisar o que está acontecendo aqui. Né? Mas é só isso, na verdade, em relação à votação do requerimento, se é que ela existiu ou não. Particularmente, no meu entendimento, não houve votação nenhuma. Até porque eu não entendi essa contagem aí também. Foi 7-4, 6-4, sei lá. Né? Não entendi, de verdade. Estou dizendo de verdade mesmo, não entendi como é que foi feita essa votação hoje. E é evidente que está errada, né? Os senhores sabem disso. O que me deixa preocupado é isso, é que os senhores sabem que está errado. Porque o requerimento ele só nos impede de votar a partir de deliberado. Não é simplesmente está aqui e não vota. Mas enfim, gente. Vida que segue, vamos pensar na nossa cidade. Eu fui questionado posteriormente à sessão anterior, onde eu dizia, e digo novamente, que a administração pública é omissa no que pertine aos loteamentos irregulares. E disse bem claramente, não essa especificamente, todas as anteriores foram omissas. Daí, um cidadão que defende a atual administração chegou para mim, no Facebook, disse lá algumas palavras que eu não aceito, mas tudo bem. Ele que as engule e as digira como julgar conveniente. E me perguntou por que eu fazia essa crítica em relação à atual administração também. Ora, os senhores se recordam muito bem que naquela reunião que estava aqui presente o senhor vice-prefeito Jair Milani, ele disse de forma clara, contundente e expressa que havia em nosso município 9 loteamentos irregulares. E, não obstante, posteriormente veio a resposta do Poder Público Municipal, essa que nós recebemos na anterior, de que existiam 17. Então, eis aí o motivo pelo qual eu coloquei que está sendo omissa, porque se no ano passado tinha 9 e agora tem 17, né, salvo melhor entendimento, houve um acréscimo aí de 8. Sim ou não? É por isso que eu fiz a crítica. Né? Então, alguém ou não sabe o que está falando, ou está falando errado. Porque lá atrás era 9, agora é 17. De qualquer sorte, reitero, não se diz exclusivamente dessa administração. Sempre houve omissão por parte do poder público.
E quando dizem, mas agora, Fernando, você está dizendo então que tem até um cidadão aí bastante estudado, que inclusive diz, olha, o vereador queria imputar ao município, ao poder público, o dever de regularizar a infraestrutura básica dos loteamentos. Não sou eu que digo isso. É o STJ, é a jurisprudência já consolidada deste país, que estabelece a responsabilidade entre os entes quando eles são omissos. Tá? Gostando ou não, sendo justo ou injusto, não foi eu que decidi isso. Existe uma súmula do STJ, no sentido de que a responsabilidade não é exclusiva do loteador. O loteador também. Até na UVEPAR, nós recebemos recentemente um material que tratava especificamente desse assunto. E lá ele dizia, né, dessa responsabilidade, ora tratando como solidário, ora tratando como subsidiário. Fato é que precisa ser corrigido de uma forma ou de outra, gostando ou não gostando. Em relação ao estacionamento rotativo, eu vou aguardar, juntamente aos meus companheiros da bancada de oposição, vamos aguardar a próxima semana para que o representante legal esteja aqui presente. E caso não nos convença e não demonstre as atitudes que estão sendo tomadas para a regularização da prestação dos serviços, que destaco, são ineficientes e em descumprimento do contrato celebrado, manifesto descumprimento, os senhores sabem disso, os senhores têm certeza, senhoras e senhores, né? Fala as mulheres também, né? Que todos estão sendo cobrados pelos absurdos que esse estacionamento rotativo está fazendo aqui no nosso município. Nós ingressaremos, sem sombra de dúvidas, assim como já fizemos contra a Sanepar, com uma ação judicial pedindo a imediata rescisão do contrato com esta empresa em específico que não cumpre o contrato, a não ser que nos traga aqui informações. Eu acho que não foi os 10 minutos, viu, presidente? Acho que faltou renovar, mas eu já estou concluindo de qualquer forma. A não ser que não nos tragam aqui, né? Ou melhor, que nos tragam aqui as informações que nós queremos. Mas certamente não trarão, porque não trouxeram até agora. E lanço aqui um desafio ao representante legal desta empresa. Duvido que o senhor venha aqui na próxima segunda-feira. Quero estar redondamente enganado, mas eu duvido que o senhor venha aqui na próxima segunda-feira, assim como o representante da Sanepar não teve a coragem de vir aqui também. Porque para justificar o injustificável, não será fácil nesta Câmara de Vereadores. Muito obrigado, uma excelente e abençoada semana a todos, e que Deus abençoe e nos dê o discernimento para que as atividades legislativas possam caminhar com mais legalidade e retidão, porque infelizmente não é isso que nós estamos vendo. 13º orador, vereador Levi Dandebal. 14º orador, vereador Márcio Nick. Palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que nos assistem, só para falar a respeito de uma obra que foi feita aqui há algum tempo, que é ali naquela transposição do Piacenza, e eu tenho conversado com várias pessoas que têm utilizado dessa travessia, elogiando bastante o que eles ganharam com aquilo lá. Rapidez, tranquilidade, facilidade, até outros setores tendo assim o trânsito bastante tranquilo devido àquela travessia. E sabemos que outros pontos já estão sendo feitos, como ali no Jardim Paraná. Sabemos de licitações que já estão praticamente prontas para aquela região ali do Flamingos com o Campestre, bem como ali do Morumbi, ligando aquela região de Centauro e seguindo mais ali, Araucária, Interlagos, Casa Grande. Então são obras realmente muito eficazes
que tenho certeza, elas não só serão benéficas a essa população que mora ali ao redor, mas também as pessoas que moram mais aqui para o centro, devido à diminuição do tráfego que a gente vai ter nesses pontos. Principalmente naqueles momentos de pico. Acredito que vai ser algo assim que vai realmente transformar e dar muito mais tranquilidade não só ao transporte, mas ali a todo o tráfego da cidade. Vereadora, eu só queria falar uma coisa. Quanto à CI, são 3 vereadores aqui que fazem parte da comissão. E esse termo que a senhora usou, amiguinhos, dá assim uma impressão um pouco falsa de que isso daí está arranjadinho, está feito, só para dizer que fez. Mas nós temos convidado as pessoas para participarem. No caso, o vereador também teve a oportunidade de ir lá falar. Então, assim, essa situação do amiguinho pegou um pouquinho chato para nós. Então, entendo, sei que a senhora tem todo o direito de questionar, mas só para ficar bem claro, nós estamos procurando fazer a coisa certa. No mais, senhor presidente. Senhor vereador Nick, com todo o respeito que eu tenho à tua pessoa, eu queria dizer que, em momento algum, o edital está a tempo para que nós acompanhemos essa comissão especial de investigação. Por isso, esse meu questionamento, né? Quando a gente vê a reunião já aconteceu. Então, gostaria muito que, não sei quantas ainda tem para acontecer, mas que nós fôssemos convidados em tempo para participar, tá bom? E quero também dizer ao senhor que, se o senhor achou a minha colocação não correta, desculpe, mas não era essa a intenção, tá? De dizer, mas é que a gente fica um pouquinho assim, a gente acha um pouco estranho, porque uma comissão é bem-vinda, a outra não é, então a gente sente um pouco estranho. Por isso a minha colocação, senhor vereador. Muito obrigada. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vereadora, o edital está sempre no mesmo lugar. Está sempre lá no mesmo lugar. Eu acho que vocês estão passando batido. Tá sim. Então, a gente não faz aqui as coisas às escuras, não. Todas as sessões que vocês estão aqui, vocês estão passando batido, é um problema de vocês, que está lá. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão. Tenham uma boa semana. Obrigado a todos.